Tendo cumprido a minha missão, solitei o regresso das forças a quartéis, por se acharem estas extenuadas, sem roupas, e grande parte atacada de reumatismo e bronquite, devido ao passar mal com a estação invernosa que se aproximava, chegando o termômetro nessa região a 0 grau. Solicitei também a minha exoneração, por ter cumprido, como disse acima, a minha missão, não me competindo mais andar com forças federais à caça de bandidos como o capitão do mato do tempo da escravatura. Aos governos do Paraná e Santa Catarina compete agora, com suas forças policiais, exterminar os bandidos que aparecem limpando assim a zona de elementos perniciosos. Em parte a culpa é dos referidos governos, que descuram da instrução, deixando a ignorância campear livremente, chegando o fanatismo a constituir grupos como o que acabo de aniquilar numa vitória em glória. Este foi o relato do general Carlos Frederico de Mesquita, pedindo a sua exoneração e fazendo um desabafo no momento em que deixa a região do contestado, depois de ter comandado a Expedição Mesquita. Sou o professor Gerson Witt, do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu gostaria, tenho a grata satisfação de trazer até vocês, nesse 6º Simpósio Nacional sobre o Movimento do Contestado, esta pesquisa sobre imagens até então desconhecidas na historiografia deste importante acontecimento nacional. Eu tive uma grande surpresa de encontrar este material no contexto da minha pesquisa para o mestrado. E lá eu tive, a partir de um artigo orientado pela professora Márcia Spick, eu soube da existência de um filme Os Fanáticos de Itaquaruçu, que foram exibido cópias em capitais, tanto em Porto Alegre quanto Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu estava, isso foi uma informação bastante interessante naquele momento, mas não era meu foco de pesquisa. Mas eu continuei pesquisando, tentando saber se poderia existir ainda alguma cópia desse material, que seria maravilhoso, um filme que aconteceu durante a guerra. Mas que filme é esse? Quem o produziu? Quem o fez? Então, na continuidade dessa pesquisa, eu tive a informação do nome Emílio Guimarães, que foi um precursor, um dos pioneiros desta arte, e como eu sou professor de artes visuais, então está dentro do meu escopo de pesquisa. E eu soube então que existiu também fotografias, né, dessa expedição que filmou, a expedição fotográfica, cinematográfica, que acompanhou o general Mesquita, que algumas fotografias haviam sido impressas para a revista Kodak. Você talvez encontrar uma foto, apenas uma foto já seria um grande feito, mas estava lá o registro da expedição feita do general Mesquita. E então essa grande surpresa que eu quero trazer até vocês. Vamos ver as imagens impressas na revista Kodak de Porto Alegre, de propriedade de Lourival Cunha. Então, essas revistas tinham uma tiragem semanal de 3.000 exemplares e eram impressas em papel couché, de grande gramatura e qualidade. O sistema de reprodução das fotografias foi por zincografia, que permitia então uma reprodução de fotografias mesmo no sistema de impressão de tipos móveis. 30 de maio de 1914, aonde aparece a primeira fotografia, as primeiras fotografias dessa expedição. O padre José Lechner, de Porto União, que é o guia, é o que acompanha a expedição e vai orientar as tropas no encalço dos sertanejos. Importante observar que sempre vem o título Na Região dos Fanáticos.
Uma das primeiras imagens das tropas, provavelmente no acampamento base, antes do ataque ao pretenso reduto de Santo Antônio. Nesse momento não aparece ainda nenhuma legenda, a não ser que era uma reportagem fotográfica da Kodak. Nós temos então a primeira, na edição 85, nós temos a fotografia do ataque propriamente dito, mostrando então o que seria a fronteira, né, do território conflagrado, o rio Timbozinho, com as tropas atravessando o rio em um local onde teria sido morto um dos oficiais dessa coluna. Interessante observar que existe uma narrativa visual ao vivo do que vai acontecendo, grande destaque sempre para as baixas dos soldados, cabos, corneteiros e uma atribuição de um heroísmo ímpar a esses heróis nacionais que estão no sertão em busca dos fanáticos, né, em busca dos elementos perniciosos, como diz no próprio relatório do general Mesquita. Nós vemos aqui a movimentação das tropas no embarque embarque em Calmão em direção ao Poço Preto. São poucas dezenas de quilômetros, mesmo assim a travessia do rio Timbó, que era bastante complicado, foi feito já de trem. A estação de Poço Preto é a primeira após o rio Timbó. É desse local que a coluna vai se deslocar a pé, faz trajetos curtos. No relatório mostra que partem cedo de madrugada e logo após o meio-dia, 13 horas, já há um primeiro confronto da coluna com os sertanejos. Vemos imagens então do Matos Costa e novamente a figura do João Alberto. É interessante como essas duas figuras são sempre relacionados dessas propagandas militares das campanhas. Então, Matos Costa, aqui nessa época vivo, mas sempre colocado como muito heróico, então provavelmente muito popular e muito querido, e o João Alberto como um símbolo da justificativa de por que essa guerra estaria acontecendo. Então, uma figura dos mortos por parte dos revoltosos, das dezenas de mortos dos combates atribuídos ao general, né, e das dezenas de fotos aqui nós vamos ver dessa reportagem, apenas temos este corpo como se fosse no dos combatentes, o que estranha porque contradiz o relatório. Nos relatórios constam dezenas de mortos e interessante que para uma reportagem cinefotográfica apenas um é mostrado durante a operação. Que deveria ser o maior troféu, né, do que seria numa campanha militar. Então é algo do mínimo estranho, que causa uma grande curiosidade. Destacamos a edição 90 de 11 de julho de 1914, porque nesta edição foi publicado um suplemento intitulado Na Região dos Fanáticos 1914, impresso no tamanho de um cartaz 4 vezes maior do que a publicação normal, com reprodução de imagens anteriormente publicadas, como esta do general Carlos Frederico de Mesquita, mas com uma arte toda especial, em 2 cores, impressão em sépia e verde. Então mostra um grande destaque que tenha sido dado para essa expedição, ou para essa revista,
Também podemos ver aqui o Emílio Guimarães, o chefe da expedição cinematográfica, com seus correspondentes. O general Mesquita, seu Estado-Maior, com também novamente grande destaque. Agora aparece a localização da barraca do general em Poço Preto. Destacamos também que as legendas, a grafia, foi mantida para esta apresentação. Então aqui é o heróico, dito heróico sargento Ivo Fernandes, e um dos jagunços, aliás, a única fotografia de um morto por parte dos revoltosos, que agora já se transformou em um capitão dos 12 pares de França. E por fim, a seção da 20 de artilharia da montanha. Posteriormente, em outras edições, aparecerão outras fotos sobre o contestado, mas já, né, em outro contexto, com outros comandantes. Não mais o general Mesquita, que já havia se retirado, né, do palco dos acontecimentos nessa época. E a última foto relacionada ao contestado vai aparecer na edição de janeiro de 1915. Desta revista, no Arquivo Histórico Regional da cidade de Passo Fundo, ligado à Universidade de Passo Fundo. E onde eu tive, né, fui muito bem acolhido, muito bem recebido pelo pessoal. E eles não tinham apenas uma revista, eles tinham uma coleção inteira, que diz que era de um médico da cidade, que não apenas preservou essa coleção, como encadernou e depois foi doado para o arquivo. Nesse contexto, tendo esse tesouro, né, fotográfico em mãos, mas eu precisava ter uma contextualização, eu precisava entender para poder analisar o que representava essa nova informação. Por isso eu tive um grande auxílio do professor Delmir Valentini, colega de pesquisa de longa data, que junto me trouxe novas informações e pudemos, então, entender como essas fotografias foram feitas e como que, de certa forma, permite uma nova interpretação dos acontecimentos de maio de 1914 na região, né, do Vila Nova do Timbó. Como novidade para esse nosso 6º Simpósio Nacional do Movimento do Contestado, através da descoberta do professor Gerson de uma fonte espetacular fotográfica feita por uma revista cinefotográfica que acompanha a expedição e que, além de fotos, vai colocar legendas fazendo uma apologia a essa expedição do Carlos Frederico de Mesquita. É dramática a forma como o coronel se despede da expedição. Tem algumas coisas que chamam bastante atenção no seu relatório, a forma como ele enfaticamente vai colocando termos como acabei de usar ao ler a sua manifestação por conta da demissão que ele pede. Elemento pernicioso, ignorância, fanáticos, bandidos, figuras interessantes e bem conhecidas de todos os pesquisadores do contestado aparecem no relatório do general Mesquita. Entre eles, o tenente-coronel Duarte de Aleluia Pires, o coronel Fabrício Vieira, com os seus vaquianos, o segundo-tenente, já lido por muitos de nós, José Otaviano Pinto Soares, e também o não menos conhecido capitão Matos Costa. Além disso, no relato da expedição, no seu relatório, ele vai estar colocando alguns fatos bem interessantes. Por exemplo, o ministro da Guerra destina 70 contos de réis, mas ele reclama que apenas 40 vão ser para a sua expedição. De 200 vaquianos que ele solicita, apenas 60 serão contratados para acompanhar essa expedição. E aí um fato interessante, se houve depois a participação da aviação militar, ele relata que ele vai solicitar
ao ministro da Guerra a participação voluntária de um aviador chamado Cícero e, no entanto, é negada essa solicitação do general, né? Entre outros fatos. Chama atenção também um conjunto de situações entre aquilo que foi mostrado nas fotografias pela equipe cinematográfica que está acompanhando a expedição Mesquita e o relatório do próprio general.